Graças a Deus, nós vamos nesse momento para estudarmos aqui, refletirmos a palavra do Senhor Deus. Amém? Eu queria convidar vocês, obrigado, Lê. Ei, som. Muito bem. Aqui dá para não estar cortando ali o enquadramento, né? Muito bem. Então nós estamos aqui neste domingo. E nos domingos anteriores, nós viemos refletindo sobre algumas questões importantíssimas sobre o porquê. Então, Paulo, levantado por Deus como apóstolo, vem trazer a carta àquelas pessoas que eram irmãos convertidos de Gálatas. Então, Deus manda, instrui, Paulo levanta uma igreja, constrói uma igreja lá em Galácia, e depois de algum tempo, ele envia essa carta, mesmo porque Paulo permaneceu durante muito tempo preso, e ele estava preso por conta de ter pregado das perseguições, e ele lá preso durante muito tempo era propósito de Deus que ele estivesse preso. Interessante, né, gente? Você está disposto a viver os propósitos de Deus na sua vida? Ou você é grato? Porque você sabe o que eu e você merecemos? De fato, a gente merece uma condenação, gente. A gente não é bonzinho, porque às vezes nós não nos comparamos com homens que são de fato tremendamente, descaradamente cruéis, perversos. Só que nós achamos que somos melhores do que esse tipo de gente. Mas diante de Deus, nós somos iguais, porque todos somos pecadores. Todos. E isso é muito importante. Paulo, então, converte-se ao Evangelho. Deus o leva a pregar entre os chamados de gentios. Então, nesse capítulo 1, nós vemos Paulo se apresentando para a igreja. Eu, Paulo, servo do Senhor, levantado como apóstolo. Mas ele já vem de cara dizendo assim, eu estou admirado com vocês que tão depressa vocês saíram do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque há quem diga que não é possível perder a salvação. Só que é óbvio que Deus é soberano e somente Ele pode nos salvar. É fato. Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. João capítulo 15. Você está entendendo que nós dependemos de Deus e com o nosso próprio braço forte é impossível para o homem se salvar? Por isso, está compreendendo que é impossível para o homem se salvar mesmo? Quem salva o homem é o próprio Deus. Porque se fosse o próprio homem, você já viu uma oração assim? Deus, graças a mim mesmo, porque se não fosse eu não estaria aqui. Porque se não fosse eu não estaria aqui. Graças a mim, porque eu me arrependi. Graças a mim, porque eu criei na tua palavra. Ninguém vai dizer que nós atribuímos tudo que acontece a nós. É o Senhor Deus. É Deus trazendo-nos de novo para junto de si. Então, meus amigos, é óbvio que pelas obras da lei nenhuma carne se salvará. Está escrito aqui. Nós vamos chegar nesse trecho que Paulo diz. Então a carta de Paulo vem nesse momento para dizer para as pessoas assim, de fato, nós somos salvos pela graça. A graça de Deus significa um favor que você não merece, uma ajuda que você não merece. Então, beleza, é Deus que nos salvou, que nos salva através de Cristo, do sacrifício e da pregação do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é Cristo crucificado, loucura para gregos, escândalo para gregos e loucura para judeus. Paulo diz isso. Cristo crucificado é loucura. O próprio Deus em Cristo agora entregando-se pelos nossos pecados, trazendo a redenção para o ser humano, que não pode redimir-se por si só. Não tem o que você fazer para cobrir os seus pecados. Não tem o que você fazer para você falar assim, não, agora Deus vai me aceitar. Porque não tem. Você está num beco sem saída. É só a graça de Deus que temos que ter confiança e esperança. Somente a graça. Nós olhamos para Jesus e não para nós. Você não olha para você, para os seus méritos próprios. Você olha para Cristo,
por os méritos dele. Só que aí nós temos agora uma controvérsia, porque as pessoas então elas pensam assim: bom, já que eu sou salvo pela graça, não adianta eu querer pagar de bonzinho, porque nós não somos. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, do coração do homem procede os maus pensamentos. Jesus disse, ele fala assim: se vocês sendo maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, sendo assim, meus irmãos, o coração do homem é inclinado para as coisas ruins. Então não adianta a gente pagar de bonzinho, porque não somos. O que é que nos torna diferentes? É a palavra, a pregação, a comunhão com Deus, o Espírito dele em nós, que nos forja agora como novas criaturas. Você agora, então, é criado de novo para as boas obras. Esse mesmo poder que te perdoa dos pecados, que te redime dos pecados, também está em nós para nos dar poder para não pecar mais, para não viver uma vida escrava do pecado. Que Jesus, ele disse, capítulo 8 de João, que nós estamos lendo, aliás, espero que todos vocês estejam acompanhando. Quem está conseguindo acompanhar todos os nossos devocionais aqui às 7 horas da manhã? Está conseguindo? Ah, não, tem que ser 7 horas da manhã. Mas faça um esforço, gente. Por quê? Porque eu fiz para nossa família mesmo. Fiz, né? Tô fazendo. Por quê? Porque eu amo vocês, amo a mim, amo a todos. Mas eu vou pensar, já que eu vou fazer, que o Senhor Deus me deu condições, eu vou fazer publicamente para alcançar pessoas, para alcançar vidas, seja quem quer que seja. Nosso papel é pregar, quem vai fazer é Deus, o resto é Ele que faz. A gente tem que pregar como Paulo, saía pregando, e é Deus que vai fazendo tudo, vai preparando tudo. Então nosso papel é pregar. Então estou aqui pregando, ensinando, lendo as escrituras para mim, para todos. Então é importantíssimo que todos vocês estejam lá participando, tá? As outras pessoas não estão interessadas, mas vocês não, vocês são pessoas já que sabem funciona. É através da palavra. O Salmo 119 diz assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então é a palavra de Deus que nos molda, que nos limpa e muda. Porque você sabe que Satanás quer controlar a nossa mente. A mente das pessoas é controlada pelo maligno. E ele controlando a mente, ele controla o quê? As atitudes. As atitudes, uma vez concebida, gera o quê? A morte. Nós vamos ver aqui no livro de Tiago. Eu vou ler aqui com vocês. Não é o centro do que nós estamos lendo, mas vale a pena a gente refletir. Ninguém, ao ser tentado, preste bem atenção, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então a tentação, ele vai dizer aqui, ó, olha só como é que surge. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, lá dentro do seu coração, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Então, vocês compreenderam aqui? Vocês compreenderam aqui que o Satanás não vai tentar você com uma coisa que não faz sentido. A Bíblia mostra aqui que não é Deus quem tenta as pessoas. O tentador que apareceu lá no Jardim do Éden, travestido ali de serpente, já entenderam? Não fala mais nada, travestido de serpente. Ele engana a Eva e tenta a Eva. Ele é o tentador. Ele tenta tirar as pessoas do caminho de Deus, para que elas pecando, elas percam os benefícios que existe de estar com Deus. Porque Deus, ele é autossuficiente em si mesmo. A gente tem uma imagem na nossa cabeça, muitas pessoas pensam assim: Deus, ele é carente de adoração. Ele precisa da adoração. Por isso que ele quer que nós estejamos ali. Não, Deus não precisa de nada. O Senhor Deus é autossuficiente em si mesmo. Quando ele nos chama, desperta, no capítulo 4 de João, Jesus fala para a mulher que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram. Por que Deus procura os verdadeiros adoradores, meus amados? Porque ele tem carência de adoração? Ou é porque de fato... Então, bom, o que eu estou dizendo aqui, estou entendendo? Voltando aqui na linha de raciocínio. Deus então procura os verdadeiros adoradores. Por quê? Por quê? O que ele procura? Porque esse tipo de pessoa valoriza o que Deus está dando de graça para as pessoas. O verdadeiro adorador que Deus cura, pessoa que valoriza o que ele quer dar, a ajuda que ele quer dar, o alívio, o descanso. Deus em si mesmo quer ser tudo para nós. E ele
Ele é tudo. Toda a fonte de satisfação da alma, toda a sede do ser humano, todas as suas expectativas são preenchidas em Jesus e em Deus. Todas elas, todos os seus anseios. Você se torna, é possível eu ser um homem, uma mulher completo. Deus é quem te completa. É possível sim, porque isso se completa em Jesus. Nada pode te completar como Jesus te completa. Então nós temos sim esse preenchimento no nosso coração quando adoramos, cultuamos, amamos, nos relacionamos com Deus. Sim, isso é possível. Só que o inimigo, ele quer separar as pessoas disso. Ele sabe de as trevas, velho das trevas, sabe dessas coisas. Que Deus é tudo o que o homem precisa. Então ele é o tentador. Ele não pode, veja aqui que nós vimos, não pode destruir a Deus e nem tentar a Deus. Deus é invencível, imbatível. Deus é invicto, nunca perdeu. Se existe um time, né? Nós vemos times aí, volta a ter no campeonato, Copa do Brasil. A gente vai ver que até o presente momento, Botafogo, né? Se eu não me engano, hoje tem jogo, inclusive. Mas os times que nunca perderam são considerados times invictos. Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perderá. Nunca perdeu. Nunca perderá. Deus é invicto. Bom, fechou? Mas nós, seres humanos, somos criação do nosso Deus. E podemos ter liberdade para escolher se queremos Deus de fato, amá-lo, entendemos que Ele é tudo para nós e que somos completos nele. Se nós assim fizermos, seremos as pessoas mais felizes e abençoadas dessa terra. Jesus, no seu primeiro sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ele fala assim, ó: bem-aventurado aqueles que têm fome, sede de justiça, porque vão ser fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque vão ver Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse tipo de pessoa que Jesus está argumentando são pessoas que amam a Deus, amam a justiça, amam a verdade e muitas vezes não se importam consigo mesmas, desde que a verdade, a justiça e todas as coisas estejam funcionando e Deus seja glorificado. Então, meus, essas pessoas, como nós, que é chamado povo de Deus, que é chamado igreja do nosso Senhor Jesus, que são pessoas, volto a dizer, são o alvo do inimigo. Então, Satanás, ele quer destruir a humanidade, porque ele quer impedir a humanidade de adorar ao Senhor Deus. Ele anseia pela adoração. Ele anseia pela adoração, meus amados. Uma das coisas que Satanás quis fazer, e aí ele vem e se levanta até mesmo oferecendo para Jesus, só tudo isso te darei se prostrado me adorar. E como é que eu mostro que eu adoro alguém? Pela devoção, dedicação. Tem muita gente sendo idólatra. A idolatria nada mais é do que, olha só, nós trocarmos este lugar que somente Deus pode preencher por outras coisas. Qualquer outra coisa. Jesus, ele vai dizer que até mesmo numa família, se o nosso amor pelos filhos, pelo esposo, pelo pai, pela mãe for maior do que o amor que devemos prestar exclusivamente a Deus, não podemos ser os seus discípulos. Jesus diz que até mesmo nossa própria vida, quem amar a si mesmo mais do que a mim, não é digno, não vai dar certo. Você ama a Deus mais do que tudo, mais do que a sua própria vida. Se você não ama, hoje nós podemos nos arrepender e falar assim: não, Deus, eu não te amo. Não amo, Senhor, que eu não me dedico ao Senhor, não penso, não tenho relacionamentos com o Senhor, só faço para cumprir protocolo. É o que muita gente está fazendo. E isso tem um termo, chama-se religiosidade. A religiosidade num sentido pejorativo. Quando Deus é Senhor em nossos corações, nós pensamos nele. Tudo que fazemos, tudo, absolutamente tudo, será para a glória. Quer você come, quer você dorme, quer você vai comprar pão no mercado, tudo, em todo tempo. Esse tipo de gente que tem um coração voltado para Deus é o que o Senhor Deus espera. E talvez muitos
podem ser chamados de fanáticos, né? Quando você ama determinada coisa excessivamente, as pessoas atribuem isso a um fanatismo mesmo. Alguém te chamou de fanático alguma vez na sua vida? Já? Já chamaram? Já te chamaram? Já chamaram eu. Me chamaram de fanático. Tem gente que é fanático por time de futebol, não perde um jogo, não perde, vai, gasta grana. Toca, pessoal, a pessoa gasta tempo, a pessoa gasta grana, a pessoa mobiliza as coisas e quem está à sua volta por causa daquilo. Tá entendendo o que pode ser uma idolatria? Gasta tempo, gasta grana, mobiliza as pessoas por causa daquilo. Mas, com Deus, muitas vezes, se alguém faz isso, gasta grana, gasta tempo, Deus, mobiliza as pessoas por causa dele, é chamado de fanático. Okay? Graças a Deus que eu fui chamado de fanático por causa disso. Boa época em que eu trabalhei numa empresa, por volta dos meus 16 aos 20 anos, e lá na empresa, as pessoas vinham conversar comigo, mas puxa, mano, é Jesus o tempo todo, cara. Tipo, você não fala outra coisa. Ele que me amou, ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, deu a vida dele, fez tudo por causa de nós. Nós somos eternamente devotos ao Senhor Jesus. Nos liberta da escravidão do pecado. Tem como você não falar de alguém que você vive toda hora, todo tempo? Tem como. Se você convive com as pessoas da sua... Vamos falar das famílias aí, né? E seu pai, sua mãe, sua irmã, sua esposa, tá lá convivendo. Obviamente, quando você vai conversar com qualquer outra pessoa, cedo ou tarde você vai falar de quem que você convive. Como não dizer? Você vai falar do seu pai, de sua mãe, do seu cachorro, do seu gato. Porque você convive ali frequentemente com essa... Agora, se você convive com o Senhor Deus todos os dias da sua vida, todo momento, tem como tirar ele da equação, minha gente? Como tirar ele fora do contexto do seu convívio, não falar dele? Jesus não disse que a boca fala o que o coração está cheio? Seu coração é cheio de Deus, a sua boca vai falar o quê? De Deus. Se o seu coração não é cheio de Deus e das coisas dele, de sua palavra, a sua boca vai falar de tudo, menos dele. Sua boca vai falar de tudo, menos... Só, tá bom, uma só ele já vai. Aí é só apertar a lixeirinha. Aí, sua boca vai falar de tudo menos de Deus. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, meus irmãos? Você vê que o inimigo, ele quer tirar as pessoas do caminho. Porque, pensa comigo, gente. Se não é possível perder a salvação, por que o inimigo vai tentar? Fala aí, não é um engano? Tiago não fala? E eu vou pôr aqui de novo para vocês. Não se engane, meus amados. Quem que é o mestre de enganar? Quem que é o mestre de enganar? Pai da mentira. Não é Satanás. Se ele tenta as pessoas, por que eu vou tentar aquele que não tem como perder a salvação? Os caras aí, viu um monte de teólogos dizendo que isso não é possível. É claro que Deus é soberano, que nos sustenta e nos traz salvação, mas também existe uma cooperação minha e sua. Cooperar. Como é que você coopera? Com esforço, com interesse, com vontade, com... Vai pra cima. Achegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Então existe uma cooperação da nossa parte. Não podemos falar assim, Deus faz tudo, porque ele faz tudo. Tudo tá no controle de Deus. Nenhuma folha da árvore cai sem o conhecimento de Deus. Deus é soberano, mas ao mesmo tempo que ele é soberano, ele põe na outra linha aqui do lado a nossa cooperação, ó. Porque senão como é que haveria também recompensa se ele faz tudo? Por que ele vai recompensar as pessoas? Vai falar, não, Senhor, não me dá recompensa porque quem fez foi o Senhor. Entendi que as duas coisas caminham juntas. Deus é soberano, mas nós temos uma cooperação. Porque senão, Deus é soberano para nos firmar, para nos manter de pé. Deus é soberano, mas existe a parte que nos cabe. As coisas que são impossíveis aos homens não são impossíveis para Deus. Então aquilo que é impossível, Deus está fazendo. Mas e o que é possível? O que é possível? Vamos ao milagre que nós vemos aqui. E essa história é muito importante refletir, que já foi vista por muitas pessoas, com muitas perspectivas, e eu vou ler aqui com vocês de novo. Tinha um homem chamado Lázaro, estava doente, era de Betânia, da aldeia de Maria, irmã de Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu os pés de Jesus com perfume e enxugou os pés, seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus: ó, que o senhor ama está doente, Senhor. Ao receber a notícia de Jesus, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias naquele lugar onde ele estava. Depois disse para os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, o senhor quer que voltar para lá? Mas Jesus respondeu: não é
verdade que o dia tem 12 horas, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz e sua luz de mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, vamos lá para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, então tá salvo, né? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Bom, aí nós vamos ver em toda essa passagem, mas agora nós vamos ver aqui, ó. Olha só. As pessoas, alguns disseram: será que ele abriu os olhos do cego? Não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, uma caverna, cuja entrada tinham colocado uma pedra. Preste bem atenção. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram uma pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças a Deus porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, e todos os pés, as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Nesse trecho aqui, nós aprendemos algumas lições. O que era impossível para aquelas pessoas fazerem? Ressuscitar o defunto. Mas veja que ressuscitar o defunto, ele ressuscita pelo poder de Deus. Jesus traz de volta a vida. O poder de Deus também não poderia acontecer para tirar a pedra da frente da gruta? Deus não tem poder para isso? Claro, Deus tem poder. Nós vamos ver Deus concedendo poder a muitos homens, como Sansão, acontecer coisas extraordinárias na força dele. Era óbvio que era Deus dando forças. Então Deus tem poder, nada é impossível para nada. Só que tudo bem, tirar a pedra é possível a nós. Então aquilo que é possível a nós, na nossa possibilidade, Deus faz a impossibilidade. Sacou aí? Pegou o mistério? Na nossa possibilidade, Jesus e Deus faz a impossibilidade. É importante a gente guardar, hein? Na sua possibilidade, o que você pode fazer? Deus faz a impossibilidade, aquilo que você não pode fazer. Então, é possível para o homem salvar a si mesmo? Não. O homem não pode se salvar a si próprio. Conhece a história? Jesus certa vez estava andando e de repente apareceu lá quem? Um homem muito rico. E aí ele é citado como um jovem também. Era um cara de bem, na boa. E ele vem para Jesus e fala assim: olha, Senhor, o que eu faço para mim herdar a vida eterna? Porque Jesus estava pregando sobre a vida eterna. E senão as pessoas falariam sobre a vida eterna. Jesus estava dizendo assim, ó, vida eterna. O capítulo 8 de João está falando totalmente sobre Jesus falar: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não morrerá. Tá certo? Jesus está falando sobre eternidade. Toda a mensagem de Deus é sobre a eternidade. Aquele homem, então, ouvindo Jesus dizer, ele vem para Jesus e falou: o que eu faço agora, Jesus? O que eu faço? Beleza, então vamos lá. Jesus, naquele momento, ainda estava em vigor as leis que Deus instruiu Moisés e todo o povo. Jesus ainda não havia passado pela crucificação e a nova aliança no sangue dele ainda não havia se concluído. Então Jesus, por conta disso, ele fala para aquele jovem: conhece os mandamentos? Amará a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amará o seu próximo como você mesmo. Vamos lá, quais são os mandamentos? Vamos pensar neles. Não roubarás, não vai dizer falso testemunho, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, amará o teu pai. Mas ele fala assim, não adulterarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, né? Não vai ter inveja, nem cobiçar a mulher, nem cobiçar as coisas que o seu próximo tem. 7. Não fará para si imagem de escultura e nem perante ela se curvará. Eu sou o Senhor teu Deus. Que mais? Honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias sobre a terra. Aí tem um último. Agora, se eu abrir a mão, o microfone cai. O dedo não é muito bom, não. Mas deixa pra lá. O 10º, guardará o sábado.
guardar o sábado. Olha, gente, isso é importante, tá? Os mandamentos. E aí o jovem fala assim: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde quando eu era criança. Então, até então, Jesus falou então tá tranquilo, né? Só que Jesus, ele não estava buscando a vida eterna. Jesus, então, amou ele de uma maneira que não só garantiria a vida eterna para ele, mas seria uma boa vida, uma mega vida. Jesus traria ele ali, talvez como os próprios apóstolos, com muitas recompensas. Aí Jesus falou uma coisa, então você precisa fazer: vende tudo que você tem e doa para os pobres e me segue. Aí você vai ter um tesouro nos céus. Não é o que você quer? Você não quer a vida eterna? Você não veio aqui para perguntar a vida eterna? Você vai ter um tesouro. Aí aquele rapaz devia falar assim: uau, era tudo que eu queria. Mas ele era um religioso. O coração dele estava na riqueza. O coração dele estava na riqueza. Então, a idolatria, meus amados, é algo muito, muito tenso, muito perigoso. Jesus promete. Mas né, essa passagem que eu conto aqui, por que eu estou contando ela? Porque Jesus, ele fala assim algo muito... Pra pessoa da época, né? Fora da casinha, assim. Ele fala assim, ó: é mais fácil passar um camelo na bundinha da agulha do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos olharam para ele e falaram assim: meu Deus, então quem que vai se salvar? Nesse momento, Jesus, ele revela que nós estamos falando aqui de salvação. Jesus diz assim: as coisas impossíveis aos homens não são impossíveis para Deus. Nesse momento, nesse anúncio que Cristo faz, ele está dizendo que a salvação é algo impossível para nós. É impossível para nós. É Deus que nos salva por meio de sua graça, por meio do seu evangelho, por meio do seu sangue, por meio de sua cruz. Você só precisa fazer uma coisa: crer, ter fé. Que a Bíblia fala assim: pela graça são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá a salvação mediante a fé. Você só precisa crer. Então a nossa cooperação com Deus é em crer, acreditar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então o crer é a moeda de troca. Você crê no sacrifício de Cristo? Qual é a prova que você está crendo? As suas ações. O batismo é uma prova. Por isso que não dá para batizar uma criança. Oxi, faz sentido, meu amigo. Na Bíblia vai mostrar que o batismo é de arrependimento. Quando o eunuco estava indo no caminho ali, segundo as escrituras, e vem Felipe do lado dele, e Deus o leva a Felipe, e ali ele lê o profeta Isaías, o eunuco está lendo, de repente Felipe fala: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Felipe entra na carruagem e explica: ó, tudo que você está lendo aí, ó, essa profecia aí, não é Isaías. Isaías escreveu, mas ele está falando de Jesus. Aí Felipe anuncia Jesus, o que aconteceu com Jesus. Jesus morre na cruz, todas as coisas que Jesus fez, e a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, e agora Jesus ressuscita e está vivo. E aquele homem foi crendo, de repente o homem entendeu todo o propósito, e ele viu uma poça de água. Ele falou assim: ó, tem uma poça de água ali, o que impede eu ser batizado? Felipe falou o quê? Se creres de todo o coração. Como é que a criancinha vai crer? Como é que a criancinha vai crer? Porque ela é criancinha. Dos tais ao reino dos céus, a criancinha já é salva. Ela não tem consciência. Então não tem sentido batizar as crianças que não têm consciência, porque são puras. A partir do momento que a criança já tem maturidade, já entende, que nem os 6 cabas grande já, né? Marmanjo, entende das paradas, do bem e do mal, sabe dizer. Agora sim, meus amigos, se vocês morrer, se não crer, tá condenado. É as escrituras. Você crê? Então você precisa fazer o quê? Que nem esse homem, ser batizado. A prova de que você crê é quando você manifesta o interesse. Não, eu quero ser batizado. Foi Felipe que fala? Não, Felipe mostra que quem crê tem que ser batizado. O homem falou assim: ah, entendi. Olha lá a pocinha d'água. Posso ser batizado? Pode. Você crê de todo o seu coração. Então, meus amigos, a moeda de troca é a fé. Vem do Senhor Deus, aquilo que é impossível. Então a salvação depende de Deus. Mas, porque Gálatas, Paulo vem e escreve a carta aos Gálatas e anuncia esse evangelho que nós estamos falando agora. Vocês creem no sacrifício de Cristo. E aí ele vai dizendo, só que os Gálatas, eles começam a se desviar dessa verdade. Eles começam a ser influenciados ali por alguns blá blá blás de algumas pessoas que ali se diziam cristãos e começam agora a achar que eles deviam fazer os rituais, cumprirem a lei, para que senão eles poderiam perder a salvação deles. Estão entendendo? Aí Paulo
ele vai e escreve a carta de Gálatas. E ele vai dizer para eles, vocês começaram bem, vocês começaram pela fé, vocês começaram crendo. É isso que vocês precisam fazer. A fé de vocês, a ação de vocês em Jesus, em Cristo. Vamos lá, Gálatas. Então ele vai dizer aqui, Aí ele vai dizer nesse capítulo 1 que se até mesmo um anjo do céu viesse e pregasse um evangelho diferente desse que eles estavam ouvindo, fosse considerado maldito. Não dá crédito. Aí vem o capítulo 2, que nós lemos também domingo passado. No capítulo 2, Paulo, ele vai atestar ou autenticar o chamado que ele recebe. Ele vai mostrar que até mesmo todo esse tempo de conversão que ele tinha, ele aprende com o próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer que ele não teve muito contato com os apóstolos. Ou seja, tudo aquilo que ele estava ensinando era o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus que o ensinou. Por isso ele é chamado de apóstolo como os outros. Os outros apóstolos andaram com Jesus durante 3 anos. Agora, apóstolo Paulo, ele é ensinado por Jesus. Agora com Jesus já ressuscitado e vivo, ressurreto. Jesus está oculto aos olhos das pessoas, mas ele está vivo, ressurreto. A morte não tem mais poder sobre ele. E aí ele vai dizer aqui, capítulo 3 agora. Nós vamos ler. Ó Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos? Tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, eu falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Eu digo isso: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pôde ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Deus faz uma aliança com Abraão, gente. Abraão não conhecia a lei, não tinha tido a lei, os mandamentos que nós falamos aqui. Eles aconteceram depois de Moisés, 430 anos depois. Então Paulo está dizendo isso. Está vendo que Deus fez uma aliança com Abraão? Abraão não creu? Abraão não é da fé, o pai da fé?
Então a lei, ele vai mostrar para que serviu a lei. Então a lei serviu para mostrar o pecado humano. A lei serviu para revelar o quanto nós todos somos pecadores e ninguém conseguiu cumprir a lei. Só Jesus. A lei serviu para mostrar que só Jesus cumpriu a lei. Claro que a lei, ela serviu para mostrar o interesse que Deus tem, a forma com que Deus pensa, a sua natureza santa, esperando que o homem seja santo e perfeito como ele é, no quesito caráter, né? Na questão de santificação, de se afastar das maldades descritas no livro da lei. Só que a salvação agora vem por Cristo, por Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei, né? Para que ela foi feita então? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas de Deus, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato precedente da lei. Mas as escrituras encerrou tudo. Olha só, mas a escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo Jesus, se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bom, aqui então é difícil a interpretação, né? Mas você vai ver que Paulo está mostrando por que então existia a lei. É que os gentios, que eram pessoas como eu e você, que não eram israelitas, não haviam nascido na nação de Israel, não eram judeus, eles haviam crido no evangelho em Jesus pela fé, só que agora eles estavam querendo praticar as obras da lei, os rituais que a lei ordenava. Vários rituais, como trazer um cabrito, um cordeirinho, cortar e molar ele, levar até o sumo sacerdote. Todos esses sacrifícios já não têm valor nenhum. Tudo isso foi feito para levar as pessoas até aquilo que estava por vir, que era Cristo. Quando Cristo chegou, não precisa mais. Paulo está dizendo que se a lei fosse suficiente, Cristo nem precisava ter vindo. Mas agora, a lei toda que foi feita e a aliança antiga foi para conduzir-nos até Cristo, porque Cristo estava por vir. A lei, então, não foi capaz para justificar completamente o ser humano. Por isso que ela estava lá justamente para mostrar o pecado na humanidade, o quanto todos são pecadores e precisam agora de Jesus. Então Paulo está dizendo, a lei, ela serviu, ela foi útil, mas para nos levar a Cristo. E estava dizendo que a promessa que Deus estava fazendo, né, feita a Abraão, refere-se a Cristo. Está dizendo que Deus em Abraão já estava prometendo que em Jesus, pela fé, o justo viverá pela fé. A fé que Deus espera de nós. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende? Que então é pela fé que somos salvos. É por crer naquilo que estão pregando para nós, segundo a palavra de Deus. E por mediante essa fé, nós obtemos a salvação. Então agora não precisamos mais desses rituais que a lei exigia. Então, todos aqueles, como nós também, não precisávamos mais cumprir os rituais
que a lei estava determinando, que o povo judaico, dentre eles, a circuncisão no prepúcio do órgão genital masculino feito ao 8º dia, até mesmo guardar o sábado. O sábado foi dado como um dia de descanso. Ninguém trabalhava, não fazia nada. Guardar as festas dos tabernáculos, das luas novas. Todos os rituais Deus havia destinado ao povo judaico. Agora, em Jesus, tudo aquilo que estava sendo feito era para representar, era como sombra das coisas que estavam para se concluir em Jesus. Quando Jesus está ali na cruz, ele fala assim, quando ele está prestes para morrer, ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes de ele falar isso, ele falecer, ele diz: está consumado. Então tudo aquilo se resume ali na cruz. Não é à toa que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que existia o templo, e dentro do templo era grande, tá? Outrora dá pra gente mostrar imagens aqui para vocês conhecerem, mas o templo era grande e havia uma parte menor que era chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entra lá, só. Ali ficava as tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia escrito por Moisés. Ali ficava a vara de Arão, o cajado, ficava ali o candelabro também. Ficavam coisas sagradas que Deus havia instituído ali. Todos aqueles memoriais ficavam ali. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá. Era chamado lugar Santíssimo. Santíssimo. Vai entender? Vai lá o povo entrar lá de tudo quanto é jeito. Sabe o que acontecia? Morria. E o sumo sacerdote, se ele tivesse em pecado, vivendo uma vida depravada, devassa, entrava lá, sabe o que acontecia? Morria. Não é à toa que para ele entrar lá, tinha que colocar uma corda no pé dele, com um sininho. Enquanto ele estava fazendo a expiação, porque tinha uma bacia, eles matavam animal, o sangue caía ali. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, esse homem, enquanto aquilo estava acontecendo, o sumo sacerdote ali no templo, se o sininho parasse de bater, é porque Deus não tinha aceitado a oferta. Aquele sacerdote morria ali mesmo. E não podia entrar lá dentro para pegar o corpo dele, porque também morria. Então puxava pela corda. Tá entendendo que lugar santo, como Deus é santo, gente? Deus é santo, 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 santo. Só que agora Jesus é o próprio Deus na terra. E ele agora vem no meio dos homens. E por meio do sangue dele derramado na cruz, que ele fala: tá consumado. Sabe o que acontece com aquele véu, que era um pano bem grossão, que separava aquele lugar santíssimo? Ele rasga, de alto a baixo, rasga, e ninguém pôs a mão. Quem que rasgou? Foi o próprio Deus que rasga, dizendo que agora é chegado o reino de Deus, e Deus, esse Deus santo, esse Espírito de Deus santo pode entrar no mais vil pecador, desde que ele creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. O sangue de Jesus nos deixa tão brancos, mais brancos do que a neve, mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. Eu nunca vi uma neve, verdade, mas os filmes que a gente vê a neve por vídeo, né? Nós vemos quanto é branquinha, não é mesmo? A lã também, quando ela é extraída do carneiro, ela é branquinha. Jesus, o sangue dele, gente, limpa nossos pecados que mancham a alma e deixa as nossas roupas branquinhas, branquinhas. Nem Vênus vai branquear mais do que o sangue de Jesus. E eu não tô falando, é verdade, sério. Gente, o sangue de Jesus, então, e o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, o que eu faço? Manu? Você só crê. Você crê. Então eu creio e vivo a vida de qualquer jeito? Não. Você crê e recebe agora o Espírito Santo por meio dessa fé. E o Espírito dentro de você te guia na vida que agrada a Deus. O Espírito Santo dentro de nós nos molda o nosso coração. A palavra de Deus molda o nosso coração, nossa mente, para que a gente agora viva segundo a vontade de Deus. Entende? Então, Paulo está dizendo exatamente tudo isso, todo esse discurso no capítulo 3, que ele fala para Gálatas para mostrar que Abraão era crente que nem eles, que Abraão ainda não tinha tido a lei, mas ele creu na promessa. Por quê? Porque Deus havia feito a promessa para Abraão e ele entendeu que refere-se a Cristo, Jesus mesmo. Então Abraão era crente. Então ele estava dizendo assim: se Abraão foi justificado pela sua fé, vocês também serão. Vocês não creram em Jesus? Quando chegar aquele grande dia que cada vez mais se aproxima, meus amigos, esse grande dia cada vez mais se aproxima, o grande dia do Senhor é o grande dia em que todos estarão diante dele e não tem um que
que não seja culpado. Não tem um. Só que agora a Bíblia vai dizer que aqueles que lavaram as suas roupas no sangue de Jesus terão direito de entrar na cidade pelas portas. Você reconhece os seus pecados? Reconhece que você é pecador? Se arrepende e agora se converte, muda de vida, deseja ser guiado pelos santos, deseja cumprir a palavra de Deus na sua vida? Então você recebe a redenção que vem por meio de Jesus. Você recebe a redenção. Gálatas, Paulo está dizendo, vocês já creram, começaram bem, ficam firmes nessa fé. Não precisa agora inventar história. Não tem que adicionar nada, não pode tirar nada, mas também não pode adicionar nada. É isso aqui. Não inventa moda, ok? Então nós lemos o capítulo 1 de Gálatas, o capítulo 2 de Gálatas e hoje lemos o capítulo 3 de Gálatas. Estão compreendendo aí todo o raciocínio, toda a mensagem, que isso vai ficando no coração de vocês. No próximo domingo nós vamos continuar a leitura do capítulo 4 de Gálatas. Convido vocês a se colocarem de pé. Nesse momento nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos também orar para que nós nesse momento não sejamos como os Gálatas que começaram bem. E eu creio que vocês estão entendendo que é possível perder a salvação. Porque se não fosse, por que o diabo tentaria? Ele ia gastar tempo à toa. Faz sentido isso para vocês? Peraí, se não for mais possível perder a salvação, por que eu vou gastar tempo com esse povo? Não, eu não vou mais gastar tempo com ele, porque ele não perde mais a salvação. Vocês não acham que isso é um engano? É claro que é Deus quem salva, porque as pessoas acham assim, então ele nunca foi salvo. Nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, que Jesus fala para uma daquelas cartas de Sardes, da igreja de Sardes, uma das 7 igrejas que é enviado a carta, riscar o nome do livro da vida. Ou seja, foi escrito e Jesus está dizendo, ao que vencer, eu não riscarei o nome. Aí o que não vencer? Vai ter o nome riscado. Então significa que foi salvo, o nome estava lá, mas não venceu porque não creu, entendeu? É possível não vencer? Se você não crê, vai perder. Mas se você crê, por isso que eu tô aqui, por isso nós estamos aqui, para fortalecer, para dizer assim, vamos vencer, vamos para cima, não entrega, não baixa a guarda, não deixa seu corpo fazer o que você quer, que ele quer. Vamos orar para Deus, falar assim, Deus, sabe uma das orações que nós devemos fazer? Deus, não nos entrega aos nossos próprios desejos, que nós sejamos agora levados pelo seu Espírito. Não deixa eu fazer coisa ruim, não. Me ajuda agora. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. A oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não porém como eu quero. Faça o que o Senhor quer. Naquele momento, a humanidade de Jesus estava sendo provada, tentada. Porque ele sabia que ia padecer dores e sofrer. Mas aí ele arrega, ele joga, ele desiste. É o que nós temos que fazer. Não joga a toalha, não desiste, não arrega. Vamos para cima. Vamos lutar contra o pecado que tenta estar de perto, tenta gerar ali no nosso coração. Vamos lutar, vamos lutar. E nós estamos aqui lutando na força de quem? De Deus, que é só Ele. Mas lembra sempre do que foi dito aqui. Na nossa possibilidade, Deus faz a impossibilidade. Nós precisamos fazer o quê? Meditar na palavra de Deus, orar, congregar-nos para fortalecer a nossa fé, buscarmos a Deus, um animar o outro. Eu oro por você ora para mim. E vamos embora para cima, nós estamos indo. Até esse dia que vamos chegar diante de Jesus, entendeu? E aí, Ele vai olhar para nós e falar assim, o sangue de Jesus está aí. Você creu, foi batizado? Foi, então toca ser batizado, porque isso é a prova de que você crê. Foi batizado? Não foi? Então tem que ser batizado. Foi batizado? Não foi? Então você creu. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é a prova de que você creu. Você falou assim, não, eu não quero mais viver, eu decido morrer pro pecado, não quero que o pecado tenha controle sobre a minha vida, então eu me batizo, vou lá, passo pelas águas, me batizo, ou seja, desejo ser batizado, né, melhor dizendo. E aí então nós assumimos uma aliança com Jesus. Senhor, agora eu tenho parte contigo, eu quero a tua palavra, eu quero o Senhor, eu quero viver contigo. E aí Jesus está numa aliança perpétua com todos nós, perdoa os nossos pecados, nos lava a nossa alma, e assim nós vamos caminhando agora, dirigidos, guiados pela palavra de Deus e pela comunhão uns com os outros. A Bíblia fala assim, tendo comunhão uns com os outros. Então perdoa. Nós vamos hoje fazer uma oração. Alguém te fez mal? Alguém te perdoa. Você fez mal para alguém? Peça perdão. Temos que ter comunhão com todos, em todos os lugares. Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas nós convivemos num mundo grande, gente. Temos contato com um monte de gente que é da igreja e que não é. E nós temos que pensar o quê? Feri alguém, ofendi alguém? Então vamos pedir perdão. E vamos também perdoar, para que não tenhamos nada que nos acusar, hein? A gente tem que mostrar que a gente foi pecador e é pecador, mas arrependido. E a nossa vida agora demonstra esse arrependimento.
Como é que minha vida demonstra arrependimento? Porque agora você se alimenta da palavra de Deus, você fala com Ele, você busca ser guiado não por você mesmo, mas por Deus. Estão entendendo a vida cristã? É complexa, porque se fosse, né? Ela é de fato, mas a gente todo dia vai aprendendo e Deus vai nos ensinando. Vamos lá, eu queria convidar vocês então para orar. Senhor Deus, nós vamos nesse momento falar contigo, meu Pai.